Olá, pessoal, tudo bem? Vamos nos organizando para começar essa live. Hoje tem um convidado muito especial. Vamos lá, estou chamando o pessoal aqui. Oi, meu convidado já entrou, já está aqui comigo. Só mais um minutinho e a gente já começa. Eu ia tentar fixar o tema aqui da nossa live, mas não está indo. Vamos lá. Meu convidado está entrando. Oi, Jana, meu amor. Tudo bem? Vamos lá. Oi, tudo bem? Tudo jóia. Boa tarde. Tá me ouvindo bem? Boa tarde. Tô te ouvindo com um pouquinho de delay, mas logo essa conexão deve se organizar. Ah, então tá bom. Seja muito bem-vindo. É um prazer enorme dividir esse espaço aqui com você. Prazer é sempre meu. Maravilha. A gente separou um tema bem bacana para bater esse papo. O pessoal está entrando. Pessoal, pega esse aviãozinho que tem aqui no canto direito, manda para os amigos, chama todo mundo. Vamos bater esse papo. É, Olá, o pessoal está entrando. Jana, Gil, tudo bem? Vamos lá. Anquises, que oi. honra, meu mestre, meu mentor aqui comigo hoje. Falando um pouquinho, Sueli, seja bem-vinda. Vamos lá, pessoal, já falando um pouquinho do tema, né? A gente pensou aí a respeito de falar onde espiritual, né, é servir a vida. E aí eu recebi, Anquises, muitas perguntas, o pessoal, como assim, né? Como que a gente pode falar de espiritualidade e não servir a vida? Oi, Jana, o tema da live, vamos lá, deixa eu ver se eu tô tentando fixar aqui, mas eu não consegui, pessoal. Deixa eu ver. Não sei se no meu perfil aqui ainda não está disponível esse recurso, tá? Já Não que o fixar tema, comentário, não. já que o tema é espiritualidade, eu vou até buscar um filtro aqui. Não, Boa! brincadeira. Brincadeira. Vamos lá. Ô, Jana, respondendo a sua pergunta, é que eu não consegui fixar, mas o tema da nossa live é espiritual é o que serve a vida. E aí o pessoal, né, comentou bastante, como assim, né? Oi, Aninha, das Energéticas, maravilhosa. Então, aí nada melhor do que o Anquises, né? Facilitador de constelação familiar, para a gente esclarecer melhor esse tema. Anquises, você congelou para mim, voltou? Está me ouvindo Voltou. agora? Então, tá bom. Você conseguiu me ouvir, a parte do tema da live? Sim, você falou que o tema da live é espiritual, que é o que serve a vida. Talvez você possa explicar para as pessoas como que nós chegamos nesse tema, né? Em que momento que isso foi dito na nossa interação. Exatamente. Vamos lá. Para quem ainda não me conhece, né, eu trabalho aí na parte eu sou gerente de conta Microsoft e também sou facilitadora de constelação familiar. Ou seja, eu tenho hoje duas formas de servir a vida. E aí, quando a gente estava conversando, né, Kisis, eu estava meio que com aquela ideia de ver uma beleza maior no que diz respeito, ver um lado espiritual quando eu estou desempenhando a função de facilitadora, né, de constelação familiar. E aí você trouxe essa abordagem, né, onde fala espiritual é o que serve a vida. E aí eu comecei a ver, analisar o fato, né, no cargo que eu desenvolvo hoje lá como gerente de conta Microsoft, e eu pude perceber o quanto aquilo também é espiritual, o quanto estou ajudando, né, facilitando ali a vida das pessoas. Por exemplo, nesse momento de pandemia mesmo, todos os meus clientes eu pude ajudá-los a montar uma estrutura que possibilitasse que eles trabalhassem home office. Então, aí eu comecei, quando você fez esse comentário, para mim fez muito sentido. Então, a mesma beleza que eu vejo hoje ao desempenhar a função de facilitadora, eu também vejo quando estou desempenhando a função, né, de gerente de TI. Então, só que para entrar um pouco nessa temática, eu queria perguntar para você, para a gente até começar
vamos dizer assim, esclarecer mais esse ponto, levando aí para você o questionamento, no seu ponto de vista, Anquises, o que é espiritualidade? Né? Já que o nosso tema é espiritual, é o que serve à vida, vamos pensar num contexto mais amplo e trazer aí esse conceito, né, do que é espiritualidade. Bom, talvez aqui a gente possa começar então esse bate-papo diferenciando o que é espiritualidade do que é religiosidade. Exato. Espiritual é aquilo que serve o deslanchar da vida. Então, entrando nisso, até o sexo, que é algo mais espiritual do que o sexo, que é onde se compõe uma vida nova, por exemplo. Então, um bom trabalho, tudo aquilo que compõe a qualidade de vida, que faz a gente poder viver melhor, viver mais, viver com qualidade, viver a longos anos. Né? Agora, religioso é aquilo que tem um conceito ligado a uma instituição, a um conjunto de regras, a moral, aquilo que nos ingessa de alguma maneira. Né? Então, é importante a gente poder diferenciar isso, principalmente porque, dentro das constelações, algumas vezes há essa confusão. As pessoas acham que elas estão sendo espiritualizadas. Eu já tive nos meus grupos de constelação, inclusive, representantes dizendo assim para outros representantes: vem aqui, é importante para fazer caridade. Ninguém está fazendo caridade no grupo de constelação. Todo mundo está ali para aprender. Né? Ninguém é melhor ou pior, mesmo que você só esteja representando, trazendo um tema, não tem essa diferença. Então, espiritual é aquilo que tem uma serventia para nossa boa vida no aqui e no agora. E isso é uma coisa que a gente precisa sempre tomar muito cuidado também, Mayra, porque assim, muitas vezes alguns clientes chegam com essa aura muito espiritual, com esse contexto muito religioso, e na realidade essas pessoas estão envolvidas numa punção de morte muito grande. Elas vivem para uma outra vida, elas vivem para um outro momento, elas vivem esperando a vida pós essa vida. Quase como num ato de arrogância, dizendo assim: olha, isso aqui não serve para nada, isso aqui não é bom, né? Bom mesmo é depois que a gente morrer lá. Então essas pessoas vivem em um outro momento. Essas pessoas normalmente têm muita dificuldade com relacionamento, têm muita dificuldade com dinheiro, têm muita dificuldade com sexo, com amor. Por quê? Todas essas coisas servem para quem está vivo. Quem morreu e está lá no caixão não precisa de dinheiro, não precisa de trabalho, não precisa de namorado, não precisa transar, não precisa de nada disso. Né? Então, as pessoas acabam acreditando que elas estão num movimento muito bonito, soa muito honrado, soa muito heróico, mas na verdade elas estão numa função de morte muito grande. Maravilhosa colocação, né? O pessoal aqui tá comentando a respeito disso. Vale a pena a gente esclarecer isso, né? Como eu costumo falar, o caminho do meio, né? Buscar, sim, essa ideia da espiritualidade. E você lembra bastante nos nossos bate-papos que não é algo que está fora, né? A gente tem, às vezes, esse hábito de buscar essa espiritualidade fora. E também Exato. sair de um extremo e ir para o outro. De repente achar que você não tem nada de espiritualizado e ir para um outro extremo que você comentou agora. De repente uma busca excessiva que, na verdade, foge um pouco do que é realmente a parte saudável, né, de Saudável, ser, de repente, uma pessoa. inclusive saudável. Eu já tive encontros com alguns clientes que se julgavam estar nesse mundo espiritual e, na realidade, eles estavam altamente conflituosos com o próprio pai. Então, a figura do pai aqui da Terra, para eles tinha algum defeito, então eles ficavam migrando de religião em religião, de igreja em igreja, na busca de um conceito de pai que combinasse melhor com aquilo que eles acreditavam ser o ideal. Então, passavam de igreja em igreja, de religiões diversas, até que em algum momento eles se deparavam com uma igreja que vendia um Deus, uma espécie de pai, que combinava mais com os valores daquela pessoa.
E aí ela se aquietava ali, mas também se aquietava por um tempo, né? E isso, na realidade, não é espiritual, isso é religioso, né? Porque o que acontece? Em termos de qualidade de vida, de expressividade, essa pessoa continua mantendo todos os traumas, todas as travas que impedem o bom êxito dela e, portanto, do que serviu? Exatamente. A Ana até comentou aqui, ela também é facilitadora antes de constelação, e a gente, né, a gente presenciou algumas constelações, e acho que é por isso até que ela comentou, que em muitos casos, com o sentimento de culpa, leva a pessoa para a religiosidade. Então, de repente, ela tem uma questão ali que ela se sente culpada, que ela quer, de alguma forma, vamos dizer assim, buscar a compreensão daquilo, preencher aquele vazio, e acaba se apegando na questão religiosa, que a gente, né, pelo esse Exato, bate-papo, até fica claro que tem uma exato. distância, né, para a espiritualidade. Eu vou até pegar um papel aqui para depois fazer um desenho e mostrar, tentar mostrar alguma coisa para vocês. Mas assim, as religiões elas vendem muito esse conceito de antes e de depois, né? Então é muito complicado você viver com a sua má consciência, principalmente quando ela é fruto de algumas escolhas que você não se orgulha tanto do passado. Então, quando você praticou algumas coisas ou fez algumas situações, assim, quem não me conhece, eu falo palavrão, tá, gente? Quem não me conhece, eu falo muita besteira, eu falo muita bobagem, que é para me aproximar mesmo desse mundo aqui, da Terra de onde nós estamos, né? E eu quero usar uma analogia assim com vocês nesse sentido. Depois do peido dado, a gente tem que aguentar o fedor. Não tem muito jeito, né? Boa. É, e esse conceito de entrar numa religião e mudar as coisas assim, sabe, acaba sendo funcional para muitas pessoas que têm muita dificuldade para carregar essa consciência pesada, né? Mayra, talvez seja o mesmo contexto de desculpas, sabe? Vamos imaginar aqui que nós temos uma relação Verdade. e a gente se relaciona e você está em casa, tranquila, está trabalhando, está cuidando da nossa vida, do nosso relacionamento, está tudo em paz. E eu vou lá e saio com uma outra pessoa. Quer dizer, fui eu quem cometi esse deslize. Aí eu chego para você e falo assim, Maia, por favor, me desculpa. Quer dizer, você que não fez nada, agora ainda carrega o peso de dar ou não dar continuidade para essa relação, de perdoar ou de não perdoar. Desculpas, é religioso ou é espiritual? Né? Agora, se eu chegar para você e falar assim, olha, eu errei, ainda não identifiquei as causas que me fizeram errar, mas eu me comprometo aqui em buscar entender por que isso aconteceu e usar da minha melhor habilidade para que isso não volte a acontecer. Porque eu não quero te machucar de novo, eu sinto muito pelo mal que eu te causei, mas eu estou aqui, além de assumindo, me comprometendo a iniciar um processo de busca para que isso não ocorra novamente. Então, assim, com qual dessas posturas eu assumo uma responsabilidade que vai te deixar, inclusive, mais tranquila, né? Então, assim, de fato que Muda serve, completamente o contexto. exato, né? De fato que serve a vida dentro desses contextos. É importante a gente analisar isso, é importante que a gente aprenda, como você falou, a encontrar beleza em tudo aquilo que a gente faz, né? Dinâmicas que nós encontramos nas a rodo, né? Mulheres que na realidade elas querem muito ser mãe, elas querem muito usufruir da maternidade, enfim, mas cresceram ouvindo que precisava trabalhar e não sei o que e tal, e fazem uma promessa de que primeiro elas têm que ser uma super profissional e tal. Chega em algum momento assim um pouco chateado, né? Porque na realidade ela não atendeu o desejo que ela tinha no coração dela. Outras dinâmicas que a gente encontra, pessoas que têm uma profissão, mas que no meio do caminho
porque está chateada com algumas coisas que aconteceram ali naquela profissão, coloca na cabeça que uma profissão diferente é mais espiritualizada. Muitas vezes não é, sabe? Por exemplo, eu sempre tive envolvidos em profissão onde eu pudesse ver o resultado do meu trabalho imediatamente. Então, eu trabalhei numa ONG, eu trabalhei com transporte público nos lugares mais pobres da América Latina, eu trabalhei com salvamento, né? E o meu trabalho agora é com as constelações. Então, assim, eu converso com o cliente hoje, a semana que vem, quando ele volta, ele já me dá um feedback positivo. Isso é importante para mim, né? Isso me motiva. Talvez eu não tenha essa consciência a longo prazo tão clara, então eu preciso das coisas a curto prazo. Mas Sim. o meu trabalho é mais ou menos nobre do que esse seu que você colocou, por exemplo, que você ajudou uma porção de clientes a se estruturarem e poder ter os funcionários deles trabalhando em casa. Quer dizer, desse relato que você deu, de você ter ajudado as pessoas a se organizarem para trabalhar em casa, quantas mortes você evitou? Várias. Não dá para mensurar. Mas se foi uma, já foi suficiente, já valeu a pena. Exatamente. Isso é espiritual. Isso é Muito espiritual espiritual, porque né? isso serve a vida. Bom, Exato. pessoal que está acompanhando a gente aí, dá um coraçãozinho, manda um joinha, fala aí com a gente, manda perguntas, deixa a gente saber se essa transmissão está chegando até vocês, se estão muito calados. Boa. Maravilha. Pode ir deixando pergunta aqui também. A gente separou algumas, né? O pessoal Uhum, deixou lá nas caixinhas de ontem, mas se der tempo também, a gente responde o máximo, né, que a gente isso. conseguir. Maravilha. Isso é bacana a gente reforçar isso para que a gente possa, né, ver o lado espiritual de qualquer que seja a profissão que você desempenha. Não achar que de repente, a profissão do Anquises, né, da Maíra enquanto facilitadora, tem um valor, tem uma beleza a mais do que eu que sou médica, do que eu que sou engenheira, do que eu que sou gari, do que eu que sou, de repente, né, enfim, empreendedora, né, que nem a Márcia que está aqui, maravilhosa, né, que tem uma loja de roupa, né? O trabalho hoje dela é tão espiritual, né, quanto o nosso, né, que de repente quando a gente se coloca enquanto facilitadores. E aí quando eu falo por mim, quando eu tive essa consciência, quando a gente bateu esse papo, Anquises, a respeito de ver essa espiritualidade, oi Fê, seja bem-vindo. Quando a gente bateu esse papo, mudou completamente a minha visão. Eu parei de ver só, tá muito baixo? Melhorou? Eu tirei o fone porque o pessoal falou que estava dando eco. Não sei se era o meu fone ou o Eu seu estou te aqui, se ouvindo estava bem, dando eu estou eco. te ouvindo bem. Tá me ouvindo bem? O pessoal vai Sim. falando aí se melhorou, se vocês estão me ouvindo. Então, vamos lá. Só retomando. Quando você comentou, então, para mim, ficou muito mais fácil a minha caminhada. Maravilha, Kelly. Ficou mais fácil a minha caminhada enquanto, né, desenvolver a minha função na parte de TI, porque eu consegui dar esse olhar espiritual para aquela função também. Então, ficou muito mais leve. E é algo hoje que eu não tenho uma preocupação, uma urgência de falar, não, eu vou sair dessa área, porque, né, eu vou fazer algo que realmente tem um contexto, né, de espiritualidade. Pelo contrário, mas eu não consigo Bom, eu enxergar. queria, eu queria responder aqui a Márcia Varela, que ela está dizendo assim, mas eu não consigo enxergar assim. Me vejo na loja, fora do meu propósito. Márcia, se eu puder colaborar aí com esse seu processo, eu diria o seguinte para você. Muitas vezes a gente tem facilidades dentro de determinada atividade e numa atividade. Dentro dessa nossa facilidade, a Anquises, gente travou um consegue produzir pouquinho. mais, com mais Travou um pouquinho sua tranquilidade. conexão. Voltou agora. Tá, voltou agora. Bom, estava respondendo a Voltou. Márcia, ela falou assim que ela se vê fora do propósito dela, né? Então, o que eu estou dizendo é, às vezes nós temos algumas habilidades, essas habilidades fluem melhor na nossa vida. E quando a gente está numa profissão ou está numa atividade, né? Porque aqui a gente não está falando só de profissão, onde a gente pode transitar com mais facilidade, a gente
além de sentir uma leveza maior, a gente faz isso com uma tranquilidade e vê mais produtividade nas coisas, tá? E propósito e espiritualidade são coisas diferentes. Mesmo que você esteja praticando alguma coisa que não seja o seu propósito, seja lá o que for que você estiver fazendo, você pode fazer com alegria. Né? E até que você descubra o seu propósito, esse sim pode ser um trabalho que você pode chamar de cunho espiritual, se é que você quer, né, dar esse nome. Quando nós escolhemos esse tema de live, foi justamente para desmistificar o mistério em torno desse nome. Né? Afinal de contas, o que é o espiritual? Para que serve a espiritualidade? Ela tem que servir para a gente ter uma boa vida aqui. Então, espiritual é o que serve aqui. Mayra, o meu professor, né, eu venho da escola de constelação IDESE, que é o Instituto de Desenvolvimento Sistêmico para a Vida. Meu professor é o Décio, que teve a possibilidade de estar com o Bert uma série de vezes. E ele conta uma coisa muito interessante, ele conta isso repetidamente e eu ouvido isso dele, que ele carregava uma dúvida no coração dele. Como que eu posso saber antecipadamente quando uma decisão que eu vou tomar é boa ou ruim? E ele disse que pensou em relação a isso assim, muitos meses. Então ele foi até o aeroporto buscar o Bert estava chegando aqui no Brasil, e ele falou assim, Bert, tem um jeito da gente saber se a decisão que a gente vai tomar ela é boa ou ruim? O Bert falou, isso é muito fácil. E ele ficou Como assim fácil, né? Eu tô aqui me debatendo. fácil demais. Voltei? Voltou. Voltei. E assim, ele disse que ficou bravo. Como que ele pode passar tanto tempo assim buscando uma resposta e o Bert traz isso fácil demais? Aí o Bert falou assim, olha, uma decisão boa é aquilo que serve a vida. É aquilo que nos leva para um caminho de mais. E uma decisão ruim, ela sempre está voltada à morte, ela nos leva para um caminho de menos. Bom, isso abriu uma amplitude assim dentro da minha mente de entendimento, né? Porque eu percebi que só tem dois tipos de decisão e muitas vezes ao longo do dia a gente transita entre esse caminho de vida ou morte centenas de vezes. Por exemplo, eu entro no meu carro e eu decido colocar o cinto de segurança, eu decido respeitar os limites seguros de velocidade. É uma decisão voltada para a preservação da minha e de outras vidas. Agora, eu entro no carro, eu corro, eu passo um farol vermelho, são decisões para o menos vida. Se eu decido comer saudável, ou se eu decido comer porcaria, se eu decido usar drogas, ou se eu decido não usar drogas. E isso cabe também na minha profissão. Se eu tenho uma habilidade, eu coloco essa habilidade num formato de que gere mais vida, de que beneficie mais pessoas, de que as pessoas tenham uma longevidade maior ou tenham maiores facilidades, distribuição de riqueza, enfim. Ou se eu pego aquela minha habilidade e uso para destruir, então é uma decisão para o mais e uma decisão para o menos. Toda decisão no caminho do mais, no caminho da vida, toda habilidade colocada no caminho do mais, no caminho da vida, é espiritual. Nossa, maravilhoso esse ponto de vista, né? E aí, se a gente pode entrar em algumas perguntas que o pessoal deixou ontem aqui Claro, a vamos. respeito do nosso tema, Claro que sim. se bem que você já, né, já trouxe aí boa parte, né, nesse contexto, mas vamos lá. Vou começar com a da Márcia, Gil, que ela inclui. Márcia, Pode falar. antes, Maia, a Márcia está dizendo aqui que ela gostou da forma como nós explanamos. Então, vejam se vocês querem, né? Se vocês quiserem, subam corações aí para sinalizar para a gente, ou deixe comentário. A gente pode voltar aqui
na semana que vem ou um pouquinho depois e falar sobre propósito. E aí a gente diferencia uma coisa da outra, né? A gente Maravilha. pega aí pelo menos uma semana também para eu e a Mayra podermos estudar esse tema e a gente volta com esse tema para vocês. Amei a Vamos ideia. lá, Mayra. Qual a Comenta aí, pergunta? pessoal, se vocês querem. Aí, se vocês, né, gostarem da ideia, a gente volta assim. Vai lá. Então, tá bom. Vamos lá. Eu vou pegar a da Gil, Anquises, aproveitando que ela está aqui na live com a gente, né? Ela deixou o seguinte. Deixa eu pegar aqui. A Gil comentou que um desejo dela, né? Deixa eu só voltar aqui nas perguntas. Vamos lá. Que um desejo dela é reconectar com a fonte espiritual para servir da melhor maneira, né? A vida dela e as pessoas que estão em volta. Gil, sua pergunta, amiga. Esse é o momento. Deu para Repete a ouvir? Você quer que pergunta eu, para que eu mim. repita aqui? Quero que você repita, por favor. Maravilha. Ela deixou a seguinte questão: é que ela quer se reconectar com a fonte espiritual para servir da melhor maneira possível a vida e todos que estão à sua volta. Como que é o nome dela? Chama Gil. Então, Ela, tá, assim, ela acabou de comentar aqui, deixa eu pegar o perfil dela. tá. Chama Não, tudo Gil bem, Loira H. tudo Essa de bem. azul que está aqui com a gente. Então, assim, Gil, é, você acabou me trazendo uma sugestão e eu gostaria que todo mundo que está aí nos acompanhando pudesse se concentrar para a gente fazer 2 minutinhos de meditação, para a gente chegar nessa fonte espiritual, tá bem? Então, é, espiritual não é estar na igreja, tá? Estar na igreja é estar religioso, onde muitas vezes a gente encontra o espiritual também. Mas aquilo que eu encontrei de mais espiritual na minha vida, a forma mais fácil de eu me conectar com o que é espiritual, é a seguinte forma, tá bom? Então, agora, do lugar onde que vocês estão, da forma como vocês estão, respira fundo, presta atenção no corpo de vocês, tá? E agora você imagina como se tivesse vindo alguém caminhando atrás de você. Então tem uns passos se aproximando e uma mão toca o seu ombro direito. Toca e segura. Seu pai chegou atrás de você. E estão vindo mais alguns passos também. E uma mão um pouco mais delicada toca o seu ombro esquerdo. É a mão da sua mãe. E aí você pode encostar um pouquinho assim neles, se apoiar. Saber que você é pequena. E que então você pode estar protegida nesse lugar. E atrás dos seus pais estão os seus avós, atrás dos seus avós os bisavós, atrás dos bisavós os tataravós, e assim por diante, até onde a vida começa. Agora você imagina que um fio dourado vai conectando o coração de todos vocês. É uma bobagem acreditar que a vida nos pertence. A vida passa por muitos. A vida está em nós nesse momento. Daqui a pouco ela vai estar nos próximos descendentes. Então, olhando para trás, nos olhos de todas essas pessoas, exatamente com o destino que elas tiveram, exatamente da forma como foi, só por isso você está aqui respirando. E aí você pode encher o seu pulmão de ar e falar assim: obrigado, obrigado pela minha vida.
E aí você vira para frente de novo, porque a vida é para frente. A gente só pode virar para trás para agradecer. Depois a gente retorna o nosso olhar para frente imediatamente. E aí, Gil, leva essa pergunta. Você está cuidando bem da filha dos seus pais? Se a pergunta for sim, você está conectado com tudo que é espiritual. Se a resposta for não, você corrige o que tem que corrigir e se conecta com o que é espiritual. Com essa conexão, com tudo isso aqui que tem para trás, a gente se torna grande para poder efetuar para os lados, poder efetuar para frente, poder ser uma engrenagem nesse motor que é a vida, que é a sociedade, sabe? Quando você olhar aí da janela do seu apartamento e ver essa quantidade de prédios, essa quantidade de apartamentos, essa quantidade de pessoas, o que nos torna felizes, o que nos torna conectados com o nosso propósito é saber que a gente é uma engrenagem funcionando nesse todo. A gente tem uma tendência a querer ser muito especial, a querer ser muito maravilhoso, a se destacar. A gente ser mediano é um alívio. Se a gente fazer só pra gente, já tá bom pra caralho, entendeu? Agora, essa coisa de querer fazer demais, ser muito heróico, isso é pesado, isso traz a consequência de destinos de muitos para você. Você tem que ser só essa engrenagem. Porque você rodando essa engrenagem aqui, outra engrenagem roda aqui, outra roda aqui, e o motor social acontece. Agora, quando você sai do seu lugar aqui e tenta se encaixar em outros, normalmente a gente está querendo ser muito foda, sabe? Muito especial quando a gente sai assim do nosso lugar. O problema é que vocês já abriram o capô do carro e olharam assim o motor. Cada engrenagem tem um tamanho. Ela não encaixa em outro lugar. Ela só encaixa ali. Se ela sair dali, ela não serve para mais nada. Então, agradece primeiro a vida que chegou para você. E em seguida, fica no seu lugar. Porque o que acontece é, quando a gente tem críticas com essa vida que chegou, nós queremos consertar as coisas. E aí a gente sai do nosso lugar para ir tentar ocupar outros. Essa é uma meditação que, assim, toda vez que eu estou mal-humorado, toda vez que eu estou reclamando, toda vez que eu estou bravo com algum momento que a vida tomou, eu volto nisso, sabe? E aí, imediatamente, eu entendo assim, não, o que tem para hoje é isso. O que tem que fazer é sair daqui, ir lá e fazer isso. É isso aqui o que eu tenho que fazer. E isso me reconecta imediatamente a um propósito maior. E quando o dia acaba, eu percebo que ele foi produtivo, que mais clientes me ligaram, que aquilo que estava travado começou a rodar, entendeu? Por quê? Porque eu fiz o que era preciso de ser feito, né? Assim, Mayra, por exemplo, minha primeira faculdade foi a faculdade de economia. E eu pude fazer essa faculdade porque eu passei numa faculdade que era subsidiada por algumas prefeituras, e ela tinha um valor de mensalidade menor e tal. Mas assim, nunca fui lá muito feliz nesse trabalho. Mas foi essa primeira profissão quem me pagou a segunda graduação. Que eu trago para o meu trabalho aqui e que eu sou feliz. Então ela não serviu? Ela serviu, serviu demais, assim, continua servindo até hoje. Né? Tanto que agora eu posso ser psicanalista e economista e eu posso ter uma transição dentro das empresas e desses ambientes corporativos que muitas outras pessoas não têm, porque não falam a mesma linguagem. Então tudo tem serventia. Tudo tem que ter um lugar no nosso coração, porque aí tudo fica aproveitado, entendeu? A Gil está dando aqui um Nossa, feedback que ela está sentindo um maravilhoso. peso É o imenso pessoal que está e comentando do dificuldade de se exercício conectar. com... A gente vai deixar essa live gravada, Gil. A gente vai deixar essa live Isso. gravada. Ouve, volta nessa meditação mais vezes, depois você desliga e faz o seu tempo, sabe? Com tranquilidade. Realmente não deve ser fácil fazer aqui nesse momento, vendo os comentários subir, mas volta. E aí, se você perceber que você está brava com alguém, você deixa isso para lá.
com alguém que veio antes, sabe? Você deixa isso quieto. Deixa as pessoas serem como elas são. Maravilhosa colocação, sem palavras. E aí, vamos seguindo para a próxima. Tem a da Maíra Lima, que eu achei bem bacana também, e acho que complementa bastante, né, essa linha de Uhum. raciocínio, que ela perguntou o seguinte: como que eu posso servir a vida de maneira equilibrada? Então, né, seria uma continuidade dessa, né, toda essa explicação que você trouxe. E agora, como que eu faço isso de forma equilibrada? Não é assim. Nós temos três leis sistêmicas, né? O meu direito de pertencer a um grupo e também respeitar o direito de todos pertencerem a esse grupo. O meu lugar dentro desse grupo, com as minhas funções, né? E assim, eu ocupo vários lugares, tá certo? Então, aqui na live eu estou ocupando um lugar, na frente da minha mãe eu ocupo outro, na frente da minha irmã eu ocupo outro, por aí vai. Então, assim, para eu ter equilíbrio, eu também preciso saber qual é o lugar que eu ocupo. Então, diante da relação que está à minha frente, eu preciso saber quais são os meus direitos e deveres e praticá-los, tá certo? Depois, eu tinha um conceito de equilíbrio, né? Eu achava que o equilíbrio acontecia entre nós humanos só, e que muitas vezes a gente trazia esse conceito de uma esfera mais misteriosa, por exemplo, dizendo que Deus é justo, sabe? Não que ele não seja, mas vai saber se o tipo de justiça dele e o tipo de justiça meu são os mesmos conceitos, sabe? Então, eu acabei vendo muita gente assim em estados depressivos porque elas não estavam encontrando justiça ou equilíbrio em algumas situações. Por exemplo, né, tem tanto bandido no mundo e Deus foi levar meu pai, sabe, umas coisas assim. Então eu achava que o equilíbrio existia só entre homens. Agora o meu conceito se ampliou. Eu tenho percebido que é equilibrado tudo aquilo que é simbiótico com a nossa vida. Então, né, um exemplo disso é que o relatório geral da ONU do ano passado falou que nós iríamos consumir todos os recursos naturais que o planeta seria capaz de produzir entre janeiro e dezembro, nós consumiríamos todos até agosto. Isso significa que a gente estava levando o planeta para um estado de déficit, né? Se isso começa a acontecer durante anos subsequentes, extingue a nossa vida no planeta. A gente está arrancando do planeta com mais. De repente, todos nós ficamos trancados em casa. O consumo deu uma freada imediatamente, né? Então, assim, o Bert, ele passou muitos anos da vida dele observando esses comportamentos humanos antes dele poder fazer uma colocação, né? Assim, todo o conhecimento que nós temos das constelações é um conhecimento empírico. E esses acontecimentos, como esse que nós estamos vivendo agora, nesse momento da vida, ele não acontece todos os anos. Mas essa é uma evidência que eu colhi e que me leva a acreditar também nesse senso de equilíbrio, entende? Então nós precisamos sim cuidar desse equilíbrio. Como que é cuidar desse equilíbrio? Sendo responsáveis pela nossa vida, sabendo que nós temos que ser produtivos. Então, quando a gente recebe alguma coisa de alguém, a gente se sente impelido a oferecer alguma coisa de volta. E quando a gente não se esforça para fazer isso, as relações acabam. Né? Isso serve para casamento, isso serve para amizade, para relações profissionais. Então, sempre busque esse equilíbrio. É importante você saber o que é que você tem de bom para oferecer, sabe? Isso é muito, muito importante. E, e talvez, Naira, assim, uma das coisas que eu encontro que causa mais confusão na vida dos clientes é determinados conceitos que a nossa sociedade criou e que a gente enxerga como bonito. Por exemplo, o heroísmo, é, religiosidade, conceito de perdão, então,
sabe? O conceito de perdão é dificílimo. Dificílimo, porque assim, se nós tivermos uma sala com 100 pessoas e a gente perguntar o que é perdão para essas 100, cada uma vai responder uma coisa diferente. E muitas vezes a gente se perde nesses conceitos. Né? A gente não consegue seguir dentro deles, a gente fica angustiado. E então a gente acha que é bonito, por exemplo, se eu salvar muita gente. E não é. Eu fazendo a minha parte, tá ótimo, tá de bom tamanho. É espiritual, leva a equilíbrio, né? Alguém vai precisar daquilo que eu faço bem feito, né? Outro dia eu passei na frente de uma sorveteria e essa sorveteria colocou uma mesa assim na porta, né? E ela estava atendendo as pessoas só do lado de fora. Então ela fez umas marcas no chão, a gente chegava lá, pegava o sorvete e ia embora para casa. E aí eu parei, estava com vontade de tomar sorvete, parei ali com minha mãe, peguei o sorvete, mas no caminho de volta para casa eu fiquei pensando assim, quantos casais não se conheceram aqui nesse ambiente? Quantas pessoas não se paqueraram aqui nessa sorveteria de uma cidade pequena, né? E quantos casamentos será que não aconteceram? Quantas pessoas não ficaram excitadas, namorando, foram para casa, deram uma transadinha e nasceu um moleque dali? Todo trabalho, toda atividade, quando feita com alegria, né, em prol da vida, é especial. Maravilhoso, colocação. Travou um pouquinho aqui para mim a Eu sua voz, você está me ouvindo? Voltou? estou te ouvindo. Eu estou vendo uma pergunta aqui do Matheus Rabi. Que em breve nós vamos estar numa live também. O Matheus é especialista em inclusão de é, de crianças especiais. Nós vamos preparar nosso Legal. momento também, Matheus. Matheus colocou assim: fazer a nossa parte. Não pode colocar a gente numa zona de conforto. Matheus, a minha observação do mundo, da forma como o mundo foi criado, desenhado, é que não existe espaço para quem está na zona de conforto. Assim, se a gente observar a natureza, como a natureza é, como a natureza age, os bichos estão sempre um pouquinho com fome, estão sempre caçando, estão sempre em estado de alerta, estão sempre, entendeu? Assim, eu não acho que existe espaço para a gente estar numa zona de conforto. E nós, humanos, especialmente, se a gente faz almoço todo dia a gente busca fazer esse almoço mais saboroso, mais rápido, com menos custo, mais nutritivo. Se todo dia eu dou uma explicação sobre constelação sistêmica, todo dia eu vou tentar fazer de um jeito que o meu interlocutor entenda mais rápido, entenda bem direitinho o que eu estou querendo dizer, mais rapidamente, mais efetivamente. É da nossa natureza buscar esse aperfeiçoamento. E isso foi muito importante ao longo do desenvolvimento da humanidade. Isso fez com que a gente pudesse ter mais longevidade, né? Assim, a medicina que nós tínhamos ontem, de repente eu tenho uma tecnologia que eu posso colocar nesse remédio que afeta menos um ou outro órgão. Então, aquela pessoa que antes ia ter uma vida de 70 anos, agora pode ter uma vida de 75. A gente só consegue isso porque a gente está fora da nossa zona de conforto. A gente está fazendo um pouco além do que simplesmente sobreviver. Então, na minha concepção, né, isso não é em literatura nenhuma, o Bert nunca falou a respeito disso, isso é a minha concepção. Na minha concepção, a gente não pode estar numa zona de conforto, não. Mas, apesar de não estar numa zona de conforto, esse esforço extra, ele tem de ser acompanhado de uma dose de alegria na hora de fazer o nosso serviço. Maravilhosa colocação, Anquises, como sempre. E aí, se a gente, né, a gente está caminhando aí para o fim, a gente tinha pensado em uma meia horinha e o papo rendeu. Cíntia, seja bem-vinda. A gente está fazendo um processo bem bacana, né, de constelação com a Cíntia. A Márcia deixou acho que vou aproveitar, Anquises, essa colocação da Márcia que ela deixou aqui também nos comentários, para a gente também já, né, fazer um encerramento. Mas antes disso, só lembrar
Você é coautor de um livro que eu acho sensacional, Inteligência Sistêmica, e aí se o pessoal entra em Sim. contato lá no seu perfil mesmo, né, para ter mais informações do seu livro? Sim, o livro está à venda na Amazon. E assim, é um bom momento para adquirir o livro, porque o livro está numa super promoção custando R$ 2 na Amazon. Só que nesse momento, principalmente nesse momento pandêmico, nós estamos fazendo a venda só do arquivo. Nós não estamos entregando ele em papel. Né? Aqui no começo da nossa live, né? Mas quem quiser mais informações do livro, sim, eu passo para vocês. É só entrar em contato comigo no meu perfil. Cortou um pouquinho o final para mim, se você puder só repetir, que espalhou a sua voz. Eu falei que o Luiz Henrique, que também é autor do livro, estava nos assistindo aqui. E Que que legal! quem quiser mais informações é só entrar em contato no meu perfil, né? Vou colocar o meu perfil aqui para as pessoas poderem me procurar. Isso, coloca. Porque o livro traz, amplia, né, esse bate-papo aí, traz, né, um manual de boas práticas. Sou É apaixonada. isso mesmo. Boa. E Tinha uma eu gosto pergunta, bastante, assim, pode falar. tinha uma pergunta da Márcia. Márcia, Isso. isso. Que ela tinha até me chamado, né, no direct para perguntar, falou, ficou um pouco confuso a ideia de espiritualidade, é algo muito amplo. Eu acredito que, por mais que foi um bate-papo rápido, já deu para filtrar um pouquinho mais, né, essa ideia de espiritualidade, entender um pouquinho que mudar um pouco essa visão de achar, né, que espiritual é só quando você É, pratica algo talvez terapêutico, né? o ensinamento maior que a gente possa tirar aqui do dia de hoje é a gente não Isso. permitir que esse conceito de espiritual se torne uma muleta para a gente não fazer o que tem que ser feito. Né? Então, assim, ele não pode ser uma muleta para a gente passar um cloro na nossa consciência e não se responsabilizar sobre aquilo que é nosso. Entendeu? A Paula, a psicóloga, né, tá aqui o perfil dela, psicóloga Paula M. Amanhã nós vamos ter uma live também nos nossos perfis, falando sobre divórcio e qual postura os pais precisam adotar nesse processo de transição para proteger o emocional e o psicológico dos filhos. Tá bom? Então, quem quiser nos acompanhar, me segue aí no meu perfil e também psicóloga Paula M, que amanhã nós vamos estar ao meio-dia de novo com esse tema. Tá? Voltando sobre espiritualidade. Não vamos permitir, então, que esse conceito de religiosidade, de espiritualidade, nos tire a chance de evoluir. E nem nos tire a chance de aproveitar o mundo exatamente como ele é. Né? Por exemplo, ter dinheiro é espiritual. Com dinheiro a gente pode fazer um monte de boas escolhas. Ter um bom namoro, ter uma boa relação, tudo isso é muito espiritual. Tudo isso é muito bom, sabe? Tudo isso é vida. Então, viver, aproveitar a vida, né? Estar aqui de verdade, levar essa vida adiante, é maravilhoso. E é o maior conceito de espiritualidade que eu conheço. Maravilhoso, como sempre. Anquises, gratidão pelo seu tempo. Você sabe, para mim, a satisfação é imensa dividir esse espaço com você, que a gente possa fazer isso mais vezes. O pessoal aí tinha comentado anteriormente, né, do tema sobre o propósito. Vamos pensar então, né, durante a Vamos, semana aí, vamos preparar, pensar na pensar nas data. agendas. É. A semana que vem eu tenho live todos os dias, menos na sexta-feira, que é o dia do nosso encontro. Se você tiver um horário, a gente faz e faz o nosso encontro na sequência. E a gente combina certinho e a gente posta, né, nos stories e tudo Isso, mais, convidando. isso. Mas eu achei bacana. Eu imagino que é uma dor para muita gente, né? Uma dúvida ainda em relação a esse tema. E para a gente é um prazer servir a vida dessa forma, trazendo esse conhecimento, compartilhando com todo mundo. Mais uma vez, obrigada e que a gente possa, de novo, né, compartilhar esse Sim. espaço, trazer mais informações. Mayra, Gratidão, viu? só aqui esclarecendo as pessoas da manhã.
A live será às 12 horas sobre divórcio, meio-dia novamente, no meu perfil e no perfil da Paula. E assim, me sigam lá no meu perfil, porque a semana que vem, todos os dias da semana, vai ter uma live diferente, né? A única live que não vai falar sobre relacionamento é a nossa, de sexta-feira, se nós conseguirmos fazer. Porque todas as outras, nós vamos falar a respeito de relacionamento de alguma forma. E eu vou postar lá os horários, porque nem todas vão acontecer nesse horário do meio-dia, algumas vão acontecer à noite, tá bom? Então, eu quero te agradecer também por você ter topado esse bate-papo aqui comigo. Gostei muito, vamos fazer ele outras vezes. E eu queria agradecer a todo mundo que nos acompanhou. Nós vamos subir esse material aí no nosso Instagram e vocês podem marcar as pessoas ou encaminhar para elas, para aquelas pessoas que vocês acharem que podem se beneficiar de alguma maneira daquilo que foi dito aqui hoje. Exatamente, fazer o exercício de novo, achei incrível, né? Compartilha com os amigos que de repente vocês conheçam, que tem esse mesmo desafio. Vamos fazer esse ciclo do bem, né? Então, Aliás, assim, até para facilitar para vocês todos, depois eu e a Mayra, a gente pega um outro momento, a gente faz essa meditação novamente, só a meditação, né? E sobe ela também num post separado, né? E maravilha, aí amei a ideia. fica mais fácil de vocês acharem também, tá bom? Boa, a Ah, gente grava isso, e posta, e aí todo mundo pode encaminhar só, né? até o Vai fim do ficar mais dia, fácil. Mayra, a gente consegue fazer isso? Tá Consegue, ótimo, consegue. Você só pessoal. me chama lá e a gente combina. Tá bom. Nossa, vai ser um prazer. Eu Tenho certeza que respondi. da mesma forma que a gente colaborou com o pessoal que pôde estar aqui ao Uhum. vivo, né? Vamos fazer isso e levar isso É, adiante. eu respondi a Márcia. Você chegou a me dizer Sim, sim? sim, Então, sim. pessoal, um abraço para vocês todos. Tá bom? Muito obrigada, pessoal, pela atenção, ter ficado com a gente. Vou subir a live terminando aqui. Vai ficar 24 horas no meu perfil, só que também vai para o IGTV, tanto o meu quanto do Legal. Anquise. Segue ele lá, conteúdo maravilhoso. Eu sou suspeita para falar, mas pode seguir. Tem muito conteúdo bacana. A semana que vem inteira você vai estar com, né? Tem amanhã, mas também você vai estar a semana inteira Isso. fazendo essas lives. É. Gente, eu dei uma olhada na programação, cada uma melhor que a outra. Tenho certeza que vocês vão amar. Assim como eu amei estar dividindo esse espaço aqui com você hoje. Gratidão aqui, Tchau, gratidão a todo gente. mundo e a gente vai se Boa falando. tarde para vocês. Um abraço. Tchau, tchau.